Dorameiros de plantão, tudo bem? A história começa com Yeonju, que odeia viver na ilha de Jeju. A única coisa que a faz se sentir bem é estar com Jung-hyun, mas ela se deixou levar tanto pela emoção que acabou engravidando. Ela já havia feito 3 testes e todos deram positivo. Jung-hyun já sabia disso, então pediu dinheiro ao pai para a escola. No entanto, ele pegou mais dinheiro do que devia e o entregou a Yeonju, junto com um anel de ouro que sua mãe havia deixado para ele. Ela acha isso injusto, pois eles estiveram juntos apenas 2 vezes. E nessas 2 vezes, tomaram cuidado. O dinheiro é para ela desistir de ter o bebê, mas ele acha que deveriam pensar melhor. Ao que ela responde que é seu corpo, e por isso ela toma a decisão. Após a escola, ele lhe dá alguns comprimidos que conseguiu pela internet. Pede que eles não vão à escola para que possam passar um tempo juntos. Mas ela esclarece que, apesar de estar grávida, não deixará de lado sua vida de estudante. Além disso, ela o repreende, sugerindo que foi um preservativo barato que causou a gravidez. Ela liga para uma enfermeira para perguntar sobre os comprimidos, e esta menciona que os medicamentos vendidos na internet não são confiáveis e que só prejudicariam seu corpo. No dia seguinte, Yeonju não se sente bem e decide ir ao hospital. Jung-hyun queria acompanhá-la, mas ela se recusa. No hospital, ela encontra Eun-hui, uma amiga de seu pai. Para não levantar suspeitas, diz que foi lá porque seu ciclo menstrual é muito irregular. Quando é examinada, o médico revela que ela está grávida de 6 meses, o que exigirá um aborto por parto induzido. No entanto, para isso, será necessário trazer um formulário com o consentimento de um dos seus pais. Mais tarde, Jung-hyun está em frente a uma loja de roupas para bebês e liga para Yeonju para dizer que o bebê também é dele e que eles deveriam reconsiderar a decisão. Mas isso não faz com que ela mude de opinião. O primeiro a fazer isso é Jung-hyun, que acaba sendo agredido. Ele é um pai muito dedicado e trabalha arduamente para que sua filha possa estudar. Por outro lado, o pai de Jung-hyun, In-kwon, costumava ser um valentão, mas agora trabalha duro para que seu filho tenha uma educação, embora ainda tenha um temperamento difícil. Yeonju liga para Jung-hyun para avisar que no dia seguinte voltará ao hospital e que não quer que ele a siga. Ele está preocupado com sua namorada e tem medo de que ela se machuque. Então, ele corre para o hospital, pois eles sempre estiveram juntos, e ele não quer deixá-la sozinha em um momento tão difícil. Ao chegarem, eles veem seu bebê e até ouvem os batimentos cardíacos, o que faz com que ambos chorem e Yeonju peça para a doutora parar com a ultrassom. Eles pensam em ter o bebê, e embora ela continue relutante, não consegue parar de olhar para a ecografia. Durante o retorno, Yeonju começa a sentir dores, e justo nesse momento, o extintor do ônibus explode, espalhando bastante fumaça, o que a faz se sentir ainda pior. Como a dor era intensa, ambos gritam que estão esperando um bebê, o que faz o ônibus parar. Eles descem e começam a caminhar, e ele lhe diz que podem ser felizes como pais, além de garantir que sempre estará ao seu lado. No final, Yeonju aceita ter o bebê, e quando começa a chover, ambos correm felizes para a escola. Lá, Seon-mi diz a Yeonju que sabe que ela está grávida, pois também estava no ônibus. Ela conta isso a Jung-hyun, e ele responde que não importa, pois planeja contar ao seu pai. Além disso, ele quer revelar a todos que são namorados, já que sempre saíram em segredo. Jung-hyun conta que vai deixar a escola para trabalhar, pois é jovem e terá tempo para retomar os estudos mais tarde. Embora Yeonju não concorde, acaba respeitando sua decisão. Nesse momento, Seon-mi aparece e diz que toda a escola está comentando sobre a barriga de Yeonju. Ela alerta que logo todos saberão a verdade. Então, eles decidem falar com seus pais. Yeonju também conta a seu pai, que começa a se bater de raiva. Ambos os pais estão furiosos e querem que a criança desapareça. Acreditam que isso arruinará o futuro promissor que seus filhos têm na escola. Logo, todos na escola ficam sabendo da gravidez. E embora muitos os apoiem, há aqueles que não concordam. A professora lhes diz que o diretor está considerando transferi-los, mas ela prefere conversar com seus pais antes de tomar uma decisão. Nessa ocasião, In-kwon dá dinheiro a Ho-sik para que a filha dele aborte. Isso o deixa tão furioso que ele parte para a agressão, iniciando uma briga entre os dois. Felizmente, os amigos conseguem separá-los. É então que descobrimos que eles eram melhores amigos desde o ensino médio, sempre se ajudando. Até planejavam que seus filhos se casassem para que pudessem ser sogros. No entanto, uma noite, Ho-sik precisava de dinheiro porque havia perdido tudo em apostas. Ele pediu ajuda a In-kwon, que se recusou, pois já o ajudara muitas vezes. Então, Yeonju foi pedir a In-kwon, que ao vê-la, não pôde recusar. In-kwon perguntou a Ho-sik se ele se sentia bem usando sua filha para conseguir dinheiro. A partir desse momento, Ho-sik decidiu nunca mais aceitar dinheiro de ninguém, e rompeu sua amizade com In-kwon. Mais tarde, Ho-sik entrega a Yeonju todas as suas economias para que ela se livre do fardo e vá morar em Seul. Yeonju acredita que ela também foi um fardo para ele, ao que ele responde que sim, e que não quer mais vê-la. Assim, Yeonju vai morar em um hotel, e Jung-hyun a visita, entregando o dinheiro que ganhou no trabalho que conseguiu. No dia seguinte, In-kwon procura Yeonju para levá-la para tirar o bebê. Ele diz que ambos os jovens têm um futuro brilhante,
e que não permitirá que isso seja arruinado. Nesse momento, o filho de In-won aparece e o agride, dizendo que sente vergonha dele. Ele confessa que se arrepende de não ter ido embora com sua mãe. Ele leva Yeonju embora, e momentos depois, Ho-sik aparece e também começa a se agredir In-won, pois havia visto tudo. Ambos acabam na cadeia. E In-won pergunta a Ho-sik por que ele o odeia tanto, se costumavam ser melhores amigos. Ho-sik responde que foi no momento em que In-won acusou ele de usar a sua própria filha para conseguir dinheiro, e pergunta a In-won se não doeu ver seu próprio filho o agredindo, porque essa foi a mesma dor que ele sentiu quando In-won disse aquelas palavras. Após serem liberados, In-won desmaia e acaba no hospital, onde descobre que tem diabetes aguda. Isso não o preocupa, e ele pergunta como chegou ao hospital, ao que Eun-hui responde que foi Ho-sik quem o trouxe. Já na escola, Ho-sik fica sabendo que sua filha continuará estudando lá. Ela se aproxima dele e se desculpa por não tê-lo tratado bem, afirmando que, apesar de ter o apoio de todos, não quer ficar sem um pai. Isso faz com que ele se desabe em lágrimas. Da mesma forma, Young-hyun fica sabendo da doença de seu pai, mas In-won parece não se importar. Ele quer saber por que Young-hyun sente vergonha dele, já que Young-hyun é tudo que ele tem e trabalhou tanto para criá-lo. Jong-hyun se desculpa e o abraça fortemente, sendo observado por Ho-sik. Ambos os pais conversam e se desculpam por todas as palavras duras que trocaram, finalmente aceitando que seus filhos terão o bebê. Os dias passam, e descobrimos que Young-hyun deixou a escola para trabalhar. Enquanto o casal se beijava, um vizinho começou a repreendê-los. Nesse momento, os dois pais saem em defesa deles, dizendo que os deixem em paz, pois agora eles são um casal casado, e em breve serão pais. Meses depois, Jong-hyun recebe uma ligação informando que Yeonju foi levada ao hospital. Ele e os pais correm para lá. Jong-hyun encontra Yeonju, e ela diz que está com muita dor. Os médicos sugerem uma cesariana, mas ela se recusa. Momentos depois, ela é levada para a sala de parto, deixando os pais tomados pela preocupação. O tempo passa, e vemos que Young-hyun e Yeonju estão muito felizes, divertindo-se com a família e amigos, encerrando assim a história. E assim termina o resumo dessa dorama Our Blues.